Aleluia. Alex, comanda os 2 cânticos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Digno és de glória. Outro cântico. Digno és de glória. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Irmãos, eu estou aqui sentado. Vocês sabem que eu tenho, às vezes, ficado tonto em pé ali, aí é meio complicado. Então, nós vamos agora orar, agradecidos a Deus por esse período, e logo em seguida, convidamos aqui à frente o presbítero Uriel Diniz, é ele o mensageiro do Senhor hoje à noite aqui em nossa igreja. Oremos. Pai querido, nós te damos graça por todas as coisas recebidas de ti, Senhor, em especial a salvação. Sem ela nós não entenderíamos nada. O Senhor se revelou a nós e agora continua revelando a sua salvação a nós para que nós sejamos
santificados no decorrer das nossas vidas, pela observância da Tua palavra, até que fiquemos iguais a Cristo, sejamos formados novamente à semelhança, à imagem e semelhança do nosso Senhor, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que maravilha, Senhor, que maravilha! Grande és Tu, Senhor. Por isso nós oramos certos de que nós temos um Deus que é grande, santo, santo, santo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. Amém. Agora chamamos o presbítero Léo e vamos ouvir a mensagem de Deus. Meus queridos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse negócio é... Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, verso 20 e 21. Romanos, capítulo 9, verso 20 e 21. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor, que não puder, logicamente, não tem problema, não é? Em respeito à palavra do Senhor. Paulo escreve assim aos Romanos, capítulo 9, verso 20 e 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Podeis sentar. Vamos orar? Querido Pai, Deus maravilhoso, somos gratos, Senhor, por estarmos aqui, juntamente com essa família maravilhosa, a família da aliança, para juntos estudarmos, meditarmos sobre a Tua palavra. Eu peço a proteção do Teu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre o que eu vou falar, para que eu seja, Senhor, fiel à Tua palavra. E que tudo que for dito aqui seja do Teu agrado para o nosso crescimento espiritual e para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que nós te oramos, com o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, antes de tudo, eu preciso aqui realçar que esse estudo que eu preparei hoje, é como sempre digo, eu não sou pregador, eu gosto da docência. Esse estudo, ele não é um estudo evangelístico, porque todos nós aqui, salvo engano, acredito que não, somos membros da igreja. Mas esse estudo eu preparei sob muita oração, como uma reflexão, em primeiro lugar, para mim, que sou membro dessa igreja, da Igreja Presbiteriana 13 de Maio, e por conseguinte também para os irmãos, para que nós tenhamos esse momento perante a palavra de Deus e façamos aqui uma reflexão introspectiva pessoal. Nada que eu digo aqui é para você em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu falo para mim. Como eu falo alto, vocês vão ouvir. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que vai operar na minha vida e na tua vida com essa palavra. Meus queridos, existe uma teoria conhecida como cosmovisão. E essa teoria ela aponta para 3 perguntas que, ao serem feitas, ela desvela com propriedade o que uma pessoa pensa sobre a vida, como essa pessoa vive a vida, e em que essa pessoa deposita a esperança enquanto vida. São 3 perguntas simples, muito fáceis da gente gravar, que segundo essa teoria, quando uma pessoa responde a você, dá resposta a você,
dessas 3 perguntas, você sabe com propriedade o perfil dessa pessoa. Como é que ela vive, como é que ela age e aonde é que ela deposita a sua confiança enquanto vida. As 3 perguntas são simples. A primeira é: de onde você veio? De onde você veio? A segunda pergunta, e é nessa que eu vou me dedicar: quem é você? Ou quem você é? Quem és tu? Essa é a segunda pergunta na qual nós vamos nos dedicar essa noite. E para completar, a trina, para onde você vai? Então, quando uma pessoa lhe responde essas 3 perguntas com sinceridade, você sabe como é que essa pessoa pensa, como é que essa pessoa vive e aonde é que ela deposita a sua confiança, a sua esperança na vida. O texto que nós acabamos de ler do apóstolo Paulo, nós vimos que nesse texto lido ele faz uma pergunta retórica, ou seja, ele pergunta já dando a resposta, e ele pergunta assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Paulo ele estava analisando ao escrever essa carta, nesse momento, nesse capítulo, o ser humano quanto ao que ele pensa sobre a soberania absoluta do Senhor, quanto à eleição e reprovação. Conquanto que, ao mesmo tempo também, Paulo confronta a limitação e a inferioridade humana perante o seu Criador. É esse o sentido do texto. Se você for ler o texto completo, só lemos 2 versos, você vai ver que era Paulo questionando sobre esse tema. Só, queridos, que essa pergunta, quem és tu, ela pode ter outro foco. Ela pode visar querer conhecer a identidade do arguido, como ela aparece outras vezes na Bíblia. E é nesse ponto que nós vamos estudar essa pergunta: quem és tu? É nesse ponto que nós vamos concentrar a nossa meditação. Essa pergunta, ela aparece, vou chamar de primeira vez, não obrigatoriamente é a primeira vez, mas que eu trouxe, lá em João, no capítulo 1, Evangelho, dos versos 19 a 23. E nesse tempo desse verso, os sacerdotes e levitas perguntaram a João Batista: quem és tu? E a resposta de João foi imediata: eu não sou o Cristo, nem sou Elias, sou a voz que clama no universo. Esse é um momento que nós temos essa pergunta feita, ao profeta, o último dos profetas, Elias, antes de Cristo. Na segunda vez que essa pergunta aparece, segundo o meu estudo, é lá em João, capítulo 8, verso 25 e 38. Quando os líderes judeus perguntaram a Jesus: quem és tu? E a resposta dada por Cristo foi esta: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Por último, nesse contexto, a terceira vez que aparece esse questionamento é lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, lá no capítulo 9, verso 5. Quando Paulo, nessa época então, ainda Saulo, ele perguntou ao próprio Jesus, no caminho de Damasco: quem és tu, Senhor? E a resposta foi dada por Jesus nos termos: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas atentem para o final da resposta:
Mas levanta-te, Paulo, e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Meus irmãos, se alguém perguntasse a mim ou a você, quem és tu? O que você responderia? Eu vou responder por mim. Eu responderia nesse contexto: eu sou um pecador, crente em Cristo Jesus. Mas eu tenho certeza que todos aqui irão concordar comigo que essa resposta, eu sou um pecador, crente em Cristo Jesus, ela é meio vaga, não é? Ela precisa urgentemente ser definida. O que é que vem a ser um crente em Cristo Jesus? Porque pecador todo mundo sabe o que é. Não tem o que discutir, né? Todos nós sabemos. Mas o que é que vem a ser uma pessoa poder dizer que é crente em Cristo Jesus? Meus irmãos, pensemos juntos. Reflita comigo. O que é ser um crente em Cristo Jesus? Vale lembrar que essa resposta, ela já foi dada um dia por mim e também por você. Estão lembrados? Foi dada por mim e por você no ato solene público da nossa profissão de fé, quando nos tornamos membros da igreja. Membros, somos maiores comungantes. Estão lembrados? Nós respondemos. Se não, é bom lembrar. Nesse momento, o pastor, em nome do conselho da igreja, nos fez algumas perguntas, todas elas, todas, sem exceção, e não podia ser diferente, baseada na Bíblia Sagrada e nos padrões confessionais da nossa igreja, que são 2 nesse contexto: confissão, catecismo de Westminster. Todas as perguntas foram tiradas da palavra de Deus, da confissão e do catecismo. Vamos lembrar aqui algumas perguntas importantíssimas para as nossas vidas. As perguntas comumente são feitas abordando 2 principais temas. O primeiro, focando o lado doutrinário, para confirmar o que é que você entende em dizer que é um crente em Cristo Jesus. E o segundo foco dessas perguntas recai: qual o compromisso que o crente assume com a igreja de Cristo? Então, todas as perguntas que foram feitas a mim e a você, eu tenho certeza que tiveram esses 2 focos: doutrina e nossa responsabilidade, que nós passamos a ter naquele momento que professamos nossa fé perante Deus e o homem, do meu compromisso, da minha responsabilidade. Não é com a igreja do pastor, não é com a igreja de ninguém, é com a igreja de Jesus Cristo. E uma das perguntas, com certeza, eu vou chamar de primeira, seria mais ou menos assim: meu irmão, você crê que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, é a palavra de Deus e que você deve tê-la como a única regra de fé e prática para a sua vida? Aí todos nós, membros, respondemos o quê? Sim. Ao dizer esse sim, você e eu, nós afirmamos o que a nossa teologia reformada chama de sola escritura. Nós afirmamos que a Bíblia é o pilar mestre de toda a revelação de Deus. Com esse sim,
Eu e você testificamos que somente pela palavra é que podemos conhecer a Deus e a sua vontade. Eu respondi isso. Se você é membro, com certeza, você respondeu ou essa ou um equivalente. Uma segunda pergunta que é feita aos protestantes é essa: você confessa que é um pecador, crente em Cristo, e que sem a graça de Deus você jamais seria salvo? E todos nós, solenemente, respondemos sim. Respondemos sim. E ao respondermos sim a essa pergunta, nós confessamos que nós tínhamos convicção que nós éramos mortos espiritualmente e que nada nós poderíamos fazer para mudar nossa situação por própria força ou por vontade própria. Mas que só o Espírito Santo de Deus, movido pela graça divina, somente esse Espírito pode nos dar vida, nos regenerar e nos fazer ser um novo ser em Cristo Jesus. Crente em Cristo Jesus. Em outras palavras, você dizer que crer nesses termos, você está afirmando o sola gratia, ou seja, somente a graça de Deus. Somente a graça de Deus é que nos faz ter comunhão com Ele, porque nós somos pecadores. Nós não podemos nem em momento algum, por nossa vontade, por nossa força, por nosso desejo, nos aproximarmos de Deus, porque Ele é santo, santo, santo. Mas por sua graça, em Cristo Jesus, nós temos comunhão com Ele. Nós afirmamos sola graça, nós afirmamos que somente a graça de Deus pode mudar a nossa condição natural. Mas tem ainda uma terceira pergunta que foi feita. Foi mais ou menos essa, ou semelhante. Você crê que a sua justificação é mérito exclusivo da obra de Cristo e por meio da dádiva da fé? Eu me lembro, com as lágrimas nos olhos. Sim, eu estava confirmando, sola fide, eu estava confessando perante Deus e a família da aliança, que é a Igreja de Cristo, que somente a fé é que justifica o homem, visto a Bíblia nos ensinar que pela graça é que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós. A fé é um dom, é uma dádiva de Deus, para que você não se glorie. Está lá na carta de Paulo aos Efésios. Hoje eu estou perguntador. Vamos para a quarta pergunta. Que me foi feita, que te foi feita. Meu irmão, disse o pastor, você crê que Jesus Cristo homem, é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens? Ao dizer sim, em outras palavras, eu estava falando sola Christus, ou seja, somente Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É interessante,
Veja a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, salvo engano, 2,5. Aí tem uma vírgula, homem. Jesus não está à destra do Pai como Espírito. Não. Ele está em corpo glorificado. Porque foi assim que ele foi assunto aos céus, na promessa de vir buscar a sua igreja. A última pergunta, que também não pode demorar muito, que é a profissão de fé, né? Então, uma última pergunta, geralmente são 5, não é, pastor? Geralmente nessa área de doutrina. Seria a seguinte: você crê que existe apenas um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Sol de glória. A glória só a Deus. A glória só é devida ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Deus triuno. No momento que eu respondo que existe apenas um Deus, então esse Deus que eu declaro, que eu professo, somente Ele e mais ninguém, nenhum outro ser, por qualquer que seja, é merecedor de honra, de glória e de louvor. E assim termina a primeira parte doutrinária, as 5 perguntas. Quando você professa essas 5 perguntas, você está concordando, porque você está fazendo a profissão de fé numa igreja reformada. E os pilares da igreja reformada são 5. Só que esses 5 pilares, tem um que é o pilar mestre e tem 4 que estão apoiados nesse pilar mestre. Sola Escritura é o pilar mestre. Se você tira o sola Escritura da tua fé, você não pode me responder que Cristo é o teu Salvador. Você não pode responder que você é salvo pela graça. Você não pode responder que você é justificado pela fé. Você não pode responder que o Deus que você professa merece honra e glória. Não pode. Porque tudo isso, sola fide, somente a fé. Onde é que tem isso? Na palavra de Deus. Só Cristo é o mediador. Aonde é que tem isso? Na palavra de Deus. Eu sou salvo pela graça. Como é que nós sabemos isso? Pela palavra de Deus. A Deus toda a glória. Onde é que nós sabemos isso? Sola Escritura. É por isso, queridos, é por isso que a primeira pergunta: você crê nas Escrituras? Você promete ter as Escrituras como sua única regra de fé e prática? Se nós não professarmos esse questionamento, se nós não concordarmos, o resto não precisa responder, porque você não iria ter conhecimento. Mas agora vem, está quase, né? As perguntas, a profissão de fé está quase acabando. Nós vamos agora entrar pelas perguntas feitas, né? Pelo lado prático, pelas perguntas que têm a ver quanto ao compromisso que o crente deve assumir com a igreja de Cristo, com a família da aliança, que após ele professar a sua fé, ele passa a fazer parte. E a primeira pergunta é esta: você promete com auxílio, presta atenção, você promete com o auxílio do Espírito Santo viver em obediência a Deus, buscando a santificação? Com a ajuda do Espírito Santo.
E você diz sim. Eu disse sim. E ao dizer sim, nós estamos dizendo que cremos, nós cremos, ao dizer sim a essa pergunta, que nós fomos eleitos desde a eternidade para sermos santos e irrepreensíveis, visto nossa primordial função enquanto vida é ser testemunha de Cristo. Como é que você pode ser testemunha do Santo, Santo, Santo? Porque Jesus é o eu sou. Ele respondeu para os fariseus: eu sou. Antes de Abraão eu já existia, eu sou. Como é que eu posso ser testemunha de uma pessoa dessa, se eu não sou digno de ser uma testemunha? E é para isso que nós fomos eleitos, para sermos santos e irrepreensíveis. Uma segunda pergunta nesse foco da nossa responsabilidade para com a Igreja de Cristo é a seguinte: você promete ser assíduo nos cultos da igreja, participar da ceia do Senhor e contribuir para a manutenção da igreja e de suas causas? Aí cabe, repare bem, vou repetir a pergunta. Só o começo. Você promete ser assíduo nos cultos da igreja? Cultos da igreja. Prometo. Domingo à noite é culto da igreja. Então, se eu venho domingo à noite para a igreja, cumpri minha promessa. Só, queridos, aí merece um pouco de reflexão. Nessa pergunta cabe mais do que um sim. Algumas observações devem ser feitas. A primeira delas, vamos ver quanto à assiduidade nos cultos da igreja. Logicamente, está incluída a participação da ceia. Na igreja presbiteriana, agora não é porque é na igreja presbiteriana, quando é igreja presbiteriana é porque está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Cultuar a Deus significa bem mais do que ir aos cultos públicos dominicais. O significado de cultuar a Deus para a nossa igreja abrange toda a vida do crente. Visto adorar a Deus, essa adoração ela tem que ser a verdadeira adoração, que é essa adoração, ela reside em glorificar a Deus em espírito e quê? Em verdade. Não foi o que Cristo falou para a mulher samaritana? Quando ela perguntou: mestre, aqui existe uma confusão. Uns dizem que para adorar tem que ser no templo, outros dizem que tem que ter lá nos postes lá que montaram lá para a banda da Samaria e tal. Foi o que Jesus disse? Acabou, minha querida. Deus quer o quê? Adoradores em espírito e em verdade. Então a adoração a Deus não é o ato de você vir, deixar de vir. Se você não tem o verdadeiro espírito de adoração, aonde você estiver, você não está adorando a Deus. Mas continuando aqui, ainda na igreja presbiteriana, existe o que nós chamamos de cultos não públicos, porém são cultos. E esses cultos, hoje até está esquecido, mas nós conhecemos culto doméstico, o culto individual, aquele que a gente chama de devocional, aquele que começa a ler a palavra de Deus, a se aproximar, a primeira coisa que faz de manhã cedo, vou fazer minha devocional. Isso é culto. Também, além de outras reuniões, são cultos tais, por exemplo, assembleias. Assembleia. Essas assembleias que a gente, coisa chata, vem.
Eu quero saber de conta, Não, a assembleia é culto a Deus, porque tem a ver com a igreja do Senhor. Culto de oração, coral, sociedade das crianças, dos jovens, senhoras, senhores, a grande SAF, né? O PH. E eu deixei por último, de propósito, a escola bíblica dominical. Meus queridos, se nós parássemos para pensar um minuto no quanto a escola dominical é importante para o nosso crescimento espiritual, o quanto ela é importante para o crescimento de um crente, eu garanto que jamais eu perderia uma escola dominical. A importância, o que ela é para a vida do crente. É na EDB, a Escola Bíblica Dominical, onde reside o mais importante discipulado da igreja. No culto solene, esse que nós estamos professando, vocês não podem me arguir. Na escola dominical, todos têm e devem usar esse espaço. A importância da EDB, ela é tão significativa que até eu vou aqui plagiar as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, nos versos 1 e 2, quando Paulo diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei para beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Nós sabemos que quando Paulo ele estava professando esse texto, era falando, era educando, era exortando a igreja de Corinto, que os irmãos lá estavam vivendo como se vivessem no mundo. Tudo que Paulo ensinou, mais ou menos isso. Eu ensinei, escrevi carta para vocês, e vocês não crescem espiritualmente, vocês não estudam. Vocês querem saber, não, eu sou do partido de Antonino, que ele é médico, entende de medicina. Não, eu sou do partido de Juarez, que ele é bom em música. Vocês têm que estudar, vocês têm que aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tão alimento para nós espiritual quanto é o pão, o café, o leite, o queijo, a manteiga que nós comemos todos os dias para alimentar os nossos corpos físicos. O nosso espírito precisa de alimento. E esse alimento só tem um lugar, não tem outro. Não adianta ver filme, não adianta ver show gospel, não adianta nada. Você tem que ter contato com a palavra de Deus. Porque é lendo a palavra que o Espírito Santo fala ao meu e ao teu coração. Meus queridos, aqui fica um desafio. Até quando eu e você vamos continuar sendo bebês espirituais? Precisamos meditar muito sobre esse questionamento, não esquecendo que a razão de sermos o povo de Deus era para testemunhar de Cristo Jesus. Mas uma pergunta boba: como eu posso testemunhar de alguém que eu não conheço?
Quer conhecer o Deus verdadeiro? Você tem que ler a palavra, não tem outro lugar. Se eu não ler, como é que eu posso testemunhar? Como é que eu posso testemunhar de uma pessoa que eu ouvi falar? Tome para você. Se eu lhe chamasse para você ser testemunha de um amigo meu que está enrolado, que você nunca viu na vida, você ia? Por mais que você fosse meu amigo, você ia no mínimo me chamar de quê? De irresponsável. Ora, como é que você pede para eu testemunhar de uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço, só de nome, de jornal, dos posts que ele fez? Queridos, a EBD, assim como os demais cultos, eles diferenciam do culto solene este que nós estamos fazendo, porque esse culto que nós estamos aqui em cerimônia, ele tem uma liturgia. Essa liturgia nós cumprimos à risca. Nós já lemos a palavra, uníssono, alternada. Nós já oramos, nós já louvamos, estamos pregando a palavra. Logo mais tem o ofertório. E hoje não tem, mas primeiro domingo, ou dependendo, pode ter Santa Ceia, batismo, que é junto à profissão de fé. Esse culto que tem essa estrutura, ele é chamado de culto solene. Mas isso não quer dizer que a minha devocional, a tua devocional, o teu louvor, aonde quer que seja, até no trânsito, parado, você começa a louvar, aquilo é culto a Deus. Aquilo é culto a Deus. Então, amados, pelo que foi dito, ao nos comprometermos em sermos assíduos aos cultos da igreja, nós assumimos que participaríamos não só do culto público, mas das demais atividades da igreja, independente das que fosse. Desde, logicamente, que fosse possível. Né? Que fosse possível. Tudo, Deus não quer nada impossível. Deus não quer nada impossível. Só que a gente não pode esquecer que Deus sabe todas as coisas. Infelizmente, nem todo domingo à noite eu posso vir por alguns motivos. Eu posso estar enganando vocês, eu posso estar enganando o Juarez. Mas a Deus eu não posso enganar. Porque Ele conhece meu coração. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Queridos, nós devemos lembrar que a igreja do Senhor não são essas paredes. A igreja do Senhor está lá em Coríntios. É o corpo de Cristo, onde o cabeça é Cristo. E nós somos, nessa metáfora, os demais órgãos. Então aqui tem banco vazio, está faltando um braço. Tem outro, está faltando um olho. Ah, mas a mão veio, o pé veio, o ouvido veio, mas o cotovelo não veio. Cada vez que um membro se afasta da comunhão da igreja, o corpo está faltando um pedaço. Já quanto à segunda parte da pergunta, contribuir para a manutenção da igreja e de suas causas. Agora é que ele vai falar a noite todinha, né? Pelo contrário, queridos, infelizmente o tempo é curto para comentarmos com mais detalhe, né, sobre esse tema. Mas eu não posso deixar, né, de adiantar
né, que toda a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, nos ensina que dízimo é compromisso, enquanto que oferta é gratidão. A Bíblia está recheada desse assunto. Que um dia, né, quem sabe se Deus não promove, né, uma pregação ou um estudo sobre isso. É bíblico. Infelizmente, muitos versos que são usados para defender certas coisas, eles são mal colocados. Um deles que diz: ah não, o Novo Testamento não fala em dízimo, então o dízimo caducou. Com todo respeito. Aí usa lá um verso que diz assim: Deus se agrada a quem dá com alegria. Esse é o verso-chave. É ou não é? O que eles usam é esse argumento. Não, o Novo Testamento não fala em dízimo. O Novo Testamento tem escrito: Deus se agrada a quem dá com alegria. Agora eu não entendo. A boa hermenêutica, interpretação, a boa interpretação bíblica diz o seguinte: quando você quiser falar de um tema, e esse tema tem na Bíblia, você tem que ver qual é o contexto que ele está inserido. E sabe onde é que o contexto desse verso está inserido? Que Deus se alegra com quem dá com alegria? Ele não está falando de dízimo, não. Ele está falando de oferta. Agora, com toda humildade, pesquisem e veja na Bíblia onde fala de dízimo, e veja na Bíblia onde fala de ofertas, que você vai ver que o dízimo é a vontade de Deus. Não vou me detalhar porque, como eu falei, senão não adiantava nada eu ter dito, né? Toda vez que a Bíblia fala em oferta, não tem nada a ver com manutenção da casa do Senhor. Tem a ver com construir templo, tem a ver com promoção de levantar muro, tem com tudo, mas não tem a ver com manutenção da casa do Senhor. Fiquem aberto o tema, né, para os irmãos lerem e pesquisarem. Queridos, depois dessa sucinta explanação, volto a dirigir a pergunta a vocês e a mim, crentes, membro comungante da Igreja Presbiteriana 13 de Maio. Dentro de todo esse aspecto que vimos, eu pergunto: quem és tu? Porém, eu quero lembrar uma coisa. Eu chamei a atenção quando eu li lá o texto, quando Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, e ele perguntou: quem és tu? E Cristo respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas eu disse: olha, atente para esse fim que é importante. Mas levanta-te, Paulo, e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E naquele momento, Paulo estava fazendo sua profissão de fé perante Deus. Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Aí quem diz, quem não é a favor é contra. A omissão não quer dizer que seja, não, a omissão é ser contra. Quando nós não cumprimos os nossos compromissos, nós estamos perseguindo a fidelidade da nossa palavra. Ninguém me obrigou a eu dizer sim
acredito piamente também que com os irmãos ninguém obrigou a ninguém dizer sim para fazer profissão de fé. Levanta, Paulo, vai à cidade onde te dirão o que te convém fazer. Meus irmãos, hoje nós vimos aqui que ao fazermos a nossa profissão de fé, nos foi dito o que nós deveríamos fazer e como deveríamos viver. Ou não? As 5 perguntas doutrinárias e 3, como nós devemos nos comportar frente, como compromisso, como responsabilidade frente à igreja do Senhor. Então, meus queridos, agora, nesse momento que nós professamos nossa fé, o nosso compromisso primário não é mais com o pastor, não é mais com os presbíteros, não é mais com o irmão lateral, horizontal, mas o nosso compromisso agora passa a ser com quem? Com Deus. Então a sua resposta a quem és tu? Não cabe a mim saber, não cabe a homem algum saber, mas sim a Deus, pois essa resposta é a Ele devida, porque aquele sim é é uma promessa. Quando eu respondo sim, quando você responde sim, você está prometendo que vai cumprir aquilo que você disse. Meus amados, só resta dizer que esse Deus maravilhoso que nos sustenta por sua misericórdia diuturnamente, nos ajude a cumprir o que afirmamos perante Ele e perante os homens. E concluo, sola deu glória a esse Deus amoroso e paciente, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Ele nos abençoe e nos proteja. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma vez Tu nos ter sustentado como Tua palavra, seu instrumento que Tu usaste em Tuas mãos. Espero, Senhor, que esse culto dessa família maravilhosa que Tu tomasse posse nos fizesse propriedade particular. Que esse culto aqui, os louvores, as orações, a palavra explanada, seja palavra de agradecimento por tudo que Tu fizeste a nós, que não merecemos nada de Ti, mas tudo por mérito, que Tu és gracioso, por meio de Cristo Jesus, a quem nós devemos honra, glória e louvor. Dá-nos, Senhor, uma semana em paz na Tua presença. Dá-nos força para que nós possamos viver testemunhando de Cristo Jesus. Que essa palavra tenha guarida em meu coração, no coração dos irmãos, para que possamos vivê-la com fé e praticá-la com amor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É assim que nós te oramos em Cristo Jesus. Amém.